dar continuidade à nossa atividade Palavra e Reflexão deste ano. É o nosso segundo vídeo, nossa segunda noite. Lembrando que estamos seguindo o tema Nas Pegadas da Unidade. Ainda ontem nós introduzimos falando de duas coisas necessárias à unidade, os dois pré-requisitos, né? Um abordava a gratidão e o louvor, ou seja, nós temos um coração grato, agradecido a Deus, crendo que Ele faz bem todas as coisas, que Ele é bom e que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, em consonância com isso, nós temos louvor e gratidão. E deixar de lado reclamação, murmuração, fofoca, maledicências e coisas que o valham, tá? Ok. Também vimos ontem o segundo ponto, que era o senso de comunidade. Ou seja, eu não sou o que sou, bastando para mim mesmo, mas o meu valor está em funcionar para a comunidade. Aquilo que eu faço para a comunidade, como que eu funciono, aquilo que de alguma forma contribua com a comunidade. Ainda que não sejam coisas de critério mais importante, segundo a proposta do mundo, do homem, mas segundo Deus, cada um de nós temos funções em nossa comunidade e isso é nossa contribuição, que não pode faltar. Muito bem, hoje vamos prosseguir, talvez um pouco mais denso na nossa conversa, nossos assuntos. As passagens bíblicas eu não vou tomar tempo para ler, porque a gente ganha esse tempo inserindo as referências em texto aqui no vídeo. Mas é muito importante que você leia e considere que a leitura desses textos é parte desse vídeo também. Ok? Então, hoje vamos lá então. Quero falar sobre a unidade no sentido da organicidade histórica da igreja. Pois bem, nós somos um organismo, certo? Um organismo vivo. O que significa ser um organismo vivo? Ou seja, tome, por exemplo, o corpo. Ele é um organismo vivo. Todas as diferentes partes dele se complementam, se correspondem, um serve ao outro, enfim, é todo um conjunto para dar vida ao corpo. Isso é uma coisa orgânica, é mais que uma organização, é algo natural, a organicidade natural. Outro aspecto da organicidade é o fato de ela ser histórica. Ou seja, por exemplo, nós temos memória. A nossa memória registra a nossa história. E isso faz parte da nossa personalidade, nossa identidade. Nós somos quem somos porque nós temos uma história. A nossa história seguiu esse caminho e resultou nisso que nós somos hoje. Se a história tivesse sido outra, seríamos outra pessoa. Se uma pessoa perde a memória, ela perde a sua história, ela perde a sua identidade. Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Perguntas que são assim, claras para quem perde a memória, perde a identidade, perde a sua própria identidade para si mesmo. Então, quando a gente fala em coletivo, na organicidade histórica da igreja, pensa na igreja como um corpo. Ela é a mesma igreja de geração em geração, é a mesma igreja. O que muda são os homens, o que muda é o mundo, a sociedade, o contexto, mas a igreja tem os mesmos princípios, né? Aqueles primeiros cristãos, a primeira geração pioneira, ela se fez igreja porque ela cria em determinadas coisas que todas as gerações seguintes também criam e faziam essa conexão, essa sequência de elos. E chegou até nós. Então, o que uma geração passada plantou ou deixou de plantar, nós colhemos, seja para o bem ou para o mal. Nós também somos assim.
O que nós plantamos hoje, colhemos amanhã. É o aspecto histórico da nossa organicidade. Pois bem, então, nas gerações passadas, houveram acertos e houveram erros. E isso compõe a nossa história. Então, muitos pagaram com a própria vida, derramaram o seu sangue para que o Evangelho chegasse até nós hoje. E estes também cometeram erros. Alguns mais graves, outros não tão graves assim, mas que deram uma identidade, marcaram a igreja. Esses erros, por exemplo, podemos mencionar o antissemitismo que a igreja apoiou, a adesão a Hitler recentemente na história, século passado, a Inquisição, as Cruzadas, foram coisas que marcaram a igreja, e quando a igreja hoje é cobrada dessas coisas, sinceramente, nós não sentimos orgulho disso. Nós sentimos vergonha de ter acontecido isso. Mas quer queiramos, quer não, essa é a igreja que nós estamos e da qual fazemos parte. Lógico que tem muita coisa boa que mudou a sociedade, mudou a cultura. Por exemplo, os hospitais, eles nasceram a partir da hospedagem dos cristãos, da caridade dos cristãos. Cuidar de órfãos foram eles que ajudaram a sociedade a ter essa consciência. As escolas, né, a educação, a escola dominical, tudo isso é uma história ligada à igreja. Então tem coisas boas, coisas ruins. E isso passa de geração em geração e faz parte da nossa história, faz parte do nosso caráter, faz parte de quem nós somos diante da sociedade. Pois bem, então, me atendo um pouco mais a respeito do pecado. Qual que é a única solução que se tem para o pecado? O homem não pode resolver o pecado. Assim como um tigre não pode se livrar das suas manchas, o homem também não pode se livrar, não há o que ele faça que possa torná-lo sem pecado. A história pessoal nossa é que nós, pecadores, um dia nos arrependemos, confessamos nossos pecados e nós fomos perdoados, purificados de todos eles, e Deus nos fez como que se nós nunca tivéssemos pecado antes. Essa é a nossa organicidade histórica. Hoje eu posso me apresentar sem pecado diante de Deus, não porque eu me tornei uma pessoa impecável, que eu não peque, mas porque o sangue de Jesus me lavou, purificou, sou perdoado. E com relação à nossa organicidade histórica da igreja, não há o que nós podemos fazer com os pecados, com as manchas que apareceram na igreja. E não é eu dizendo, isso não é comigo, não fui eu que fiz isso, eu não apoiei a escravidão, eu não apoiei o nazismo, eu não apoiei o semitismo, eu não apoiei as divisões, são coisas do passado, foram lá atrás que essas pessoas vão responder por isso. Não, nós fazemos parte orgânica da igreja que atravessa geração em geração. Há muitos que acham que a igreja ela vai melhorando, até chegar numa geração que será perfeita. E essa geração, então, vai encontrar-se com Cristo na sua volta. Mas essa ideia tem uma dificuldade. Porque se cada geração for melhor que a outra, com uma melhoria genética, então nós podemos dizer que assim que você mudou os degraus, você pode dispensar os degraus anteriores. Ou seja, as gerações passadas são descartáveis. E como que se a igreja formasse apenas a última geração. Não, são todas gerações que formam a igreja.
Dito de outra forma, a igreja é formada por todas as gerações, desde a primeira, desde os nossos pioneiros, nossos irmãos judeus, Pedro, João, Tiago, Maria e etc. Até hoje, nós somos assim, de geração em geração, a mesma igreja que vem vindo. E ela pecou. E como que esses pecados serão resolvidos? A mesma palavra, mesmo texto que diz que Jesus vai apresentar a si mesmo uma igreja pura, diz também que ele vai purificar essa igreja. Então, pela purificação que Deus nos dá, pela lavagem da água, pelo sangue de Jesus que justificou a sua igreja, que é o seu corpo, é que essa igreja poderá se apresentar sem pecado, sem mancha, sem ruga. Então, o que resolve o pecado da igreja não é a minha indiferença com os irmãos do passado ou dos contemporâneos que cometem pecados. Aliás, às vezes eu vejo assim que alguns irmãos se sentem felizes quando aparece um escândalo na igreja, porque não se trata da igreja dele, é a igreja do outro. Ora, nós somos todos a mesma igreja. E quem vai resolver esses problemas não é a minha acusação, não é a minha indiferença, sejam problemas da geração passada ou da geração contemporânea, o que vai resolver esse problema é o perdão. E como que nós chegamos ao perdão? Como que eu cheguei ao perdão? Primeiramente com arrependimento. E uma vez arrependido eu confesso, e confessando sou perdoado. Para a igreja é a mesma coisa. Ela vai se livrar dos pecados do perdão, mas para ter o perdão é preciso arrependimento, e para ter arrependimento é preciso expressar esse arrependimento, é preciso pedir esse perdão. E para quem fará isso? Ora, nós que nos sentimos como parte da igreja, como parte orgânica da igreja, de geração em geração, orgânico com os nossos irmãos contemporâneos, somos nós que temos que sentir como pecadores, confessar, e Deus vai perdoar a igreja toda. A exemplo de Daniel, ele foi um homem íntegro, ele saiu exilado de Judá para a Babilônia, sendo ainda jovem, com certeza não fazia parte daqueles que pecaram e ocasionaram a deportação do povo. Mas quando ele já idoso descobriu o cativeiro estava por terminar, ele se pôs a orar: Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, nós pecamos. Entende? Então, quando Daniel orava assim, ele não se excluía, mas incluía no meio do povo. Moisés, quando intercedeu pelo povo, ele disse a Deus: Senhor, salva esse povo ou risca o meu nome do livro que tem escrito. Ele sentia-se um integrante do povo. O povo sendo abençoado, ele era abençoado. Ele não tinha uma visão de uma bênção particular, mas de ser abençoado no meio do povo. Igualmente, Paulo, em Romanos 11, vai dizer que ele abriria mão da salvação pela salvação dos seus contemporâneos. Isso é senso de comunidade, é senso de corpo, e isso é confiar que Deus vai trazer o perdão ao corpo, ao coletivo, vai trazer o perdão à igreja toda. Nós não somos uma somatória de eu, mais eu. Nós abrimos mão de ser eu, um inteiro que se basta para si mesmo, para ser parte do corpo. Então, o perdão de Deus, ele é necessário. E um terceiro ponto ainda é a glória do amor de Deus. Parece incrível, mas Deus tem prazer em perdoar. Quando Deus perdoa, ele manifesta a sua glória, porque ele manifesta o seu caráter, ele manifesta quem ele é. Deus é amor. E quando alguém se arrepende, dá a Deus a oportunidade de lhe mostrar a sua glória, derramando o seu perdão e causando escândalo. Porque o diabo fica inconformado depois de ter tentado alguém, fazê-lo pecar tanto, depois de estar contando com ele em suas mãos, vem Deus
e perdoa aquele arrependido, e todo o trabalho do diabo foi por água abaixo. Isso é uma coisa que não se conforma na cabeça do diabo. Pois bem, Deus é assim. E quando nós pensamos que Deus é amor e tem prazer em perdoar, aquele se arrepende, aquele se reconhece não merecedor desse perdão, então nós podemos entender por que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Faz sentido aquele publicano sair justificado naquele momento de oração ao lado do fariseu e o fariseu não. Faz sentido o filho pródigo ter feito tudo o que fez, esbanjou tudo que esbanjou, voltou para casa arrependido e ganhou uma festa, enquanto seu irmão nunca teve uma. Por quê? O pecador arrependido, o publicano humilde e o filho pródigo arrependido, eles deram espaço para Deus manifestar a sua misericórdia, o seu perdão, que é a sua glória. Amém. Eu digo, é até emocionante pensar no valor do perdão de Deus que contraria as nossas próprias perspectivas. Bem, queria ver ainda um outro assunto que se trata do mistério. Lá em Efésios e também em Colossenses e Romanos também fala, muito se fala sobre o mistério. O mistério que antes esteve oculto, mas que agora Deus se fez conhecido aos seus apóstolos e profetas, manifestou a igreja, revelou a igreja, e a igreja manifesta para o mundo e para as potestades. Há um mistério. Que mistério é esse? Grande parte desse mistério é que existe um povo do qual não tem separação de ser gentil ou ser judeu. Deus juntou esses dois povos que antes tinham caminhos distintos num só. E o antigo gentil, então, passa a se chamar santo. E esses dois povos, os antigos gentios, os santos, estão reunidos com os judeus na igreja. Seguindo o Messias, seguindo Jesus Cristo. Essa grande parte do mistério. A outra parte do mistério é que essa igreja compõe o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é essa unidade orgânica presente na face da terra, manifestando-se ao mundo. Pois bem, quando tudo foi criado, todas as coisas foram criadas em unidade e harmonia. Paulo vai repetir em Colossenses o que João havia dito no seu evangelho, que em Jesus Cristo todas as coisas foram criadas, nele, por ele, para ele, tudo foi criado e sem ele nada do que se fez foi feito. E o mesmo Paulo também vai dizer que no final dos tempos, na consumação dos tempos, todas as coisas vão convergir em Cristo. Então, é assim que nós entendemos. Todas as coisas foram criadas em unidade, o pecado dispersou, mas ao final do tempo as coisas vão voltar a estar em unidade. As invisíveis, as invisíveis, no céu e na terra. E quem vai proporcionar isso, a ferramenta que Deus tem para isso, a estratégia que Deus tem para isso, chama-se igreja como corpo de Cristo. É esse corpo que o calcanhar vai pisar a cabeça da serpente. Então, o corpo de Cristo, ele vai ser responsável por trazer de volta, para fazer convergir em Cristo todas as coisas.
E se essa é a missão da igreja, de restaurar a unidade da criação, a vida na criação, ela só pode fazer isso através da unidade. Não tem outro caminho, não há alternativas, não há opções. É através da unidade que a igreja faz seu caminho. Então, a unidade, ela é algo inexorável, indispensável e inevitável. Não tem escolha. Na unidade é que se faz a obra de Cristo. Então, tudo estava em unidade no começo e tudo estará em unidade no final novamente. E entre uma coisa e outra vai ter um trabalho para trazer tudo de volta. E é a igreja que fará esse trabalho. Portanto, a unidade é algo imprescindível para a igreja. Não é uma alternativa, não é uma opção para alguns que têm um ministério assim ou assado. Não, é para todos. Todos devem guardar a unidade do vínculo da paz. Todos devem entender essa organicidade do corpo e funcionar para o corpo, desde os ministérios mais elevados até os mais simples. Ninguém pode ficar tentando a unidade, tentando Deus, tentando o Espírito, mas todos devem se esforçar em guardar essa unidade. Essa unidade começa, na nossa experiência pessoal, primeiramente na conversão pessoal. Quando eu tenho um encontro com Jesus, quando há o meu novo nascimento, as coisas se reharmonizam novamente. O espírito que em mim estava adormecido, ele retoma o seu lugar, eu torno a ser um ser como era originalmente, corpo, alma e espírito, cada um recebendo a sua função. Eu me coloco em paz comigo e com Deus. Esse é o primeiro estágio da unidade. O segundo estágio podemos chamar de comunhão. É quando eu percebo que eu não estou sozinho nessa, que outras pessoas tiveram também a mesma experiência e que eu preciso delas e elas precisam de mim, pessoas convertidas, nascidas de novo, e juntos nós começamos então a ter comunhão um com o outro. E juntos então vamos aumentando essa compreensão de comunhão, que ela pode ir e deve ir além do meu grupo. Lógico, sempre vou ter os mais íntimos, eu vou ter aqueles que são mais chegados, mas isso ele é uma dimensão, uma esfera muito grande, e ela vai se ampliando, como se joga uma pedra no lago, que vai criando ondas, mas todas elas se entendem dentro do mesmo contexto. Então, aí eu passo a entender que não somente meu grupinho, minha panelinha, mas a igreja, o grupo, a comunidade a qual pertenço, me reúno, essa comunhão é com todos eles assim de novo. Esse é um aspecto interno. Então, ao pessoal, o aspecto interno tem um aspecto externo. Ou seja, como comunidade integrada de uma unidade, vou respeitar as outras comunidades, as outras caminhadas, as outras experiências de fé. Não vou aviltá-las nem desrespeitá-las. Por exemplo, hoje tem muitas denominações que não rebatizam em respeito ao batismo que aquela pessoa já teve numa comunidade anterior. Há uns que são cuidadosos, zelosos para não abrir uma congregação próxima da outra, para não dar aquela concorrência natural. Isso é respeito, isso é uma visão externa, que as suas atitudes internas vão influir no resultado da unidade externa do corpo de Cristo. E mais, o corpo de Cristo ele é universal, é geral, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na União Soviética, na China, na Europa, onde quer que seja, todos aqueles que creem em Cristo, estão em Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. Juntamente com os vinhos do passado, gerações anteriores, e juntamente com aqueles que vão ingressar ainda. Ok, então feito isso, nós vamos entrar agora num outro ponto que é o mistério,
Quem entende que quando se converte, você deixa o seu egoísmo e passa a fazer parte de um corpo, esse corpo vai se ampliando, 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 ele vai ter a consciência também geracional. Eu sou fruto de coisas do passado e tenho responsabilidade a um legado para o futuro. Então, aquilo que eu semear, gerações futuras vão colher. Se eu semear divisão, gerações futuras colherão divisão. Se eu semear unidade, gerações futuras serão unidas. Mas sobre divisão, nós falaremos da próxima vez.